Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre o início poderoso do ministério de Jesus, desde o deserto da tentação até os becos e sinagogas da Galileia. Vamos ver o Filho de Deus vencendo o diabo com a palavra, sendo rejeitado na própria terra e, mesmo assim, curando, libertando e anunciando que o reino de Deus chegou. Tudo começa com silêncio e termina com autoridade. Vem comigo. E então, depois daquele batismo que mudou tudo, quando o céu se abriu e o Espírito desceu como pomba e uma voz ecoou dizendo: "Tu és o meu filho amado, em ti me agrado." É nesse momento que o capítulo 4 de Lucas começa. E olha o que acontece logo de cara. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha só o detalhe. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Não é só que ele tinha o Espírito, mas estava cheio. Isso aponta para uma plenitude ativa, consciente e poderosa. E de onde ele estava voltando? Do Jordão, ou seja, daquele batismo com João, que não foi uma cerimônia religiosa fria, mas um marco na revelação do Messias. E repare, quem guiou ele ao deserto foi o próprio Espírito. Foi Deus quem o levou para lá. Aqui a gente já precisa parar, porque não foi o diabo, nem foi acaso, nem uma consequência de desobediência. Foi Deus quem o levou. Para onde? Para o deserto. E isso mexe com a gente, né? Porque às vezes a gente acha que o deserto é a ausência de Deus, quando na verdade é lá que o Espírito nos conduz para nos moldar. Entende? Versículo 2. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. 40 dias. Esse número não aparece à toa. Ele ecoa direto no Antigo Testamento. 40 anos Israel no deserto, 40 dias Moisés no Sinai, 40 dias de chuva no dilúvio. 40 na Bíblia aponta para um tempo completo de prova, preparação, juízo ou transformação. E aqui o próprio Filho de Deus é tentado nesse mesmo tempo. Isso liga Jesus com o povo de Israel, mas agora como o verdadeiro Israel, o que vai vencer onde o antigo falhou. E o texto é claro, não comeu nada. Teologicamente, isso não é só um detalhe físico, é uma preparação espiritual. O jejum aqui é total, 40 dias sem comer. A fome no final era real, intensa. Isso mostra que Jesus era plenamente humano. O Filho de Deus também sentia fome. Isso não diminui sua divindade, só reforça sua humanidade. E isso é central para a nossa fé. O Salvador que nos entende porque passou por tudo que passamos sem pecado. Versículo 3. O diabo lhe disse: "Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Olha a astúcia. A primeira tentação ataca justamente onde dói mais naquele momento, a fome. E ela vem com uma insinuação sutil. Se és o Filho de Deus. Como quem diz, prova que é mesmo. Usa teu poder. Resolve teu problema. Mas o ponto aqui é mais profundo. O inimigo quer que Jesus use sua filiação divina em benefício próprio, quebrando a confiança total no Pai. É como se dissesse, você precisa cuidar de si, afinal, ninguém mais vai. Percebe como isso ressoa com o Éden? A serpente também começou com uma pergunta, uma insinuação. Foi assim que Deus disse? Aqui é, se é mesmo filho. O jogo é o mesmo. Colocar dúvida, gerar independência, plantar desconfiança no coração. Mas Jesus não caiu. Versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aqui a gente sente o peso das escrituras na boca de Jesus. Ele responde com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele cita o momento em que Deus ensinava Israel no deserto que a vida não vem só do alimento físico, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Isso é lindo, porque Jesus poderia ter respondido com uma rajada de glória, mas preferiu se submeter à palavra escrita como homem. E isso nos ensina demais. A arma que Jesus usou não foi uma espada flamejante, foi a Escritura. E se ele usou assim, quem somos nós para não mergulhar nela? Versículos 5 ao 7. O diabo o levou a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Agora o foco muda. Sai da necessidade do corpo e vai direto para o poder, para o controle, para a influência. O tentador apresenta o mundo inteiro como se pudesse resolver o plano de redenção ali mesmo, com um atalho. Tipo, pra que cruz? Eu te dou tudo agora. Só me adora. É chocante, mas real. O inimigo quer tirar Jesus do caminho da cruz, oferecendo um reino sem sofrimento, uma glória sem dor, uma coroa sem espinhos.
Só que o preço é a adoração. E aqui está a essência da idolatria. Trocar Deus por qualquer coisa, mesmo que pareça boa, desde que seja sem Deus. Adorar o diabo é o cúmulo disso. Versículo 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mais uma vez, Jesus recorre à palavra. Dessa vez, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. A resposta é direta, sem rodeios. Deus é o único digno de adoração. Ponto. Não se negocia isso. E Jesus rejeita o atalho. Ele escolhe o caminho mais difícil porque sabia que a cruz viria antes da glória. Isso revela o coração obediente do Filho. A cruz não era acidente, era escolha. Versículo 9 ao 11. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Agora vem o uso torcido das Escrituras. O inimigo também sabe citar a Bíblia, e faz isso com Salmos 91. Só que ele omite partes, distorce o contexto. Ele tenta provocar Jesus com orgulho espiritual. Se joga, Deus vai te segurar. Você não disse que confia nele? Mostra aí. Mas perceba o veneno. É uma tentativa de forçar Deus a agir, de fazer um teste. Isso não é fé. Isso é presunção. Versículo 12. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. De novo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Jesus não entra no jogo. Ele não precisa provar nada. Ele não testa o Pai. Ele confia. E isso nos ensina demais. Tem hora que a gente quer um sinal, um livramento imediato, um milagre visível. Mas a verdadeira fé, como a de Jesus, descansa mesmo quando o céu está em silêncio. Versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Todas essas tentações aponta que foram várias, talvez mais do que as registradas. E o até ocasião oportuna mostra que aquilo não foi a última investida. O inimigo ia voltar. Em Getsemane, na cruz, nas pressões. Mas ali no deserto, Jesus venceu. Como? Com jejum, com a palavra, com submissão ao Pai, com fé. Sem espetáculo, sem atalho, sem orgulho. E venceu como homem. Isso aqui é sublime. Agora respira fundo, porque a partir daqui o cenário vai mudar de novo. Mas o que foi semeado no deserto vai frutificar de forma poderosa. E foi então, depois daquele confronto no deserto, que algo começa a se mover com força. O silêncio do deserto deu lugar ao som dos passos decididos do Messias. E olha só como continua em Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Repara bem nessa expressão, no poder do Espírito. Ele tinha sido cheio do Espírito lá no Jordão, foi guiado pelo Espírito até o deserto e agora volta com o poder do Espírito. O que aconteceu no deserto não enfraqueceu Jesus. Ao contrário, foi ali que o caráter foi testado, a obediência foi selada e o poder foi ativado. É como se o deserto tivesse lapidado o diamante. E assim ele volta para Galileia, essa região do norte de Israel, uma terra misturada, povoada por judeus e muitos gentios também. Historicamente, a Galileia era vista com um certo desprezo pelos líderes religiosos de Jerusalém. Era a periferia espiritual. Mas é justamente ali que Jesus começa a agir. Isso diz muito sobre o coração de Deus. Ele não começa pelos palácios, mas pelas vilas poeirentas. E aí sua fama se espalha, e não é à toa. Gente doente sendo curada, demônios sendo expulsos, palavras com autoridade, era diferente de tudo que tinham visto. Versículo 15. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus não começou com milagres nos becos. Ele começou ensinando nas sinagogas, os lugares de reunião e ensino das Escrituras entre os judeus. A sinagoga surgiu justamente após o exílio babilônico, quando o templo já não era mais acessível a todos. Então, cada cidade que tivesse pelo menos 10 homens judeus podia formar uma sinagoga. Era o centro religioso local, como uma escola de fé e vida. E Jesus entra nesse ambiente. Não como mais um rabino qualquer, mas como alguém que fala com uma autoridade que fazia o povo regalar os olhos. E o povo elogiava, literalmente. No texto original, glorificavam-no. Isso mostra que a princípio houve uma aceitação ampla. Mas a coisa vai virar. Versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Agora o cenário muda. Jesus vai para Nazaré, sua cidade natal. Aquela cidadezinha simples, pequena, talvez com uns 500 habitantes naquela época. Lugar onde todo mundo conhecia todo mundo.
lugar onde ele tinha crescido, onde sua família morava, onde carpintou madeira, onde brincou de criança. E é justamente lá que ele entra na sinagoga no sábado, como era de costume. Isso é importante. Jesus era fiel às práticas religiosas do seu povo. Não era rebelde, nem desvinculado da tradição. Ele respeitava os tempos, os ritos, mas dava a eles um significado mais profundo. E ele se levanta para ler. Isso era comum entre os judeus. Homens adultos podiam ser convidados a fazer a leitura e comentar a passagem. E Jesus, que já era reconhecido como um mestre, se coloca de pé. O que viria agora iria sacudir aquela cidade inteira. Versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Aqui é onde começa a palpitar mais forte. O texto diz que lhe deram o livro, provavelmente um rolo de pergaminho, do profeta Isaías. Ou seja, ele não escolheu aleatoriamente. Era o trecho da leitura do dia dentro de um ciclo litúrgico. Mas presta atenção, o texto diz que ele encontrou o lugar. Isso mostra intencionalidade. Ele sabia exatamente o que queria ler. Ele não cita Isaías por acaso. Ele abre e lê o capítulo 61, versículos 1 e 2, com uma adaptação precisa. Versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essas palavras são explosivas. Jesus está lendo uma profecia messiânica, uma promessa que todo judeu esperava ansiosamente. Era o anúncio do tempo da restauração, do livramento final. E repare em cada parte. Boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação dos oprimidos e o ano aceitável do Senhor. Isso tudo carrega uma profundidade absurda. Boas novas aqui é evangelho, literalmente. Mas para quem? Para os pobres. Não só financeiramente, mas os quebrantados, os desprezados. Liberdade aos presos. Muitos esperavam isso de forma literal, pensando em libertação de Roma. Mas aqui o foco é mais amplo. Libertação do pecado, da culpa, da opressão espiritual. Recuperação da vista aos cegos, tanto física quanto espiritual. E libertar os oprimidos. A palavra no grego é trauo, algo como quebrados em pedaços. Gente esmagada pela vida, pela religião sem graça, pela dor. Jesus diz que veio para libertar esses. E por fim, o ano aceitável do Senhor, referência direta ao jubileu, o ano de perdão de dívidas e libertação dos escravos que ocorria a cada 50 anos entre os judeus. Ou seja, ele está dizendo, eu sou o cumprimento disso tudo. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. A cena é dramática. Ele lê esse trecho tão carregado de esperança, fecha o livro, devolve ao encarregado, normalmente um responsável pelo cuidado do rolo, e se senta. Na cultura daquela época, os mestres ensinavam sentados. Então, quando Jesus se senta, é porque vai explicar o que leu. E a expectativa é total. O povo está boquiaberto, os olhos estão fixos nele. É como se o tempo tivesse parado. Versículo 21. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aqui vem a bomba. O hoje de Jesus corta como lâmina. Ele não diz que vai se cumprir, nem que já se cumpriu no passado. Diz hoje. Ou seja, com ele ali presente, aquele texto se encarna. O Messias que Isaías anunciou está diante deles. Isso não é só um sermão bonito. É a revelação do plano eterno de Deus sendo encarnado. Aquelas palavras que por séculos pareciam um sonho distante, agora estão se materializando diante dos olhos de uma plateia que conhecia Jesus desde menino. Versículo 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? E aqui entra a tensão. De um lado, as pessoas estão impressionadas. As palavras dele são cheias de graça. Não só no tom, mas no conteúdo. Esperança, restauração, salvação. Mas ao mesmo tempo surge a incredulidade. A pergunta, não é esse o filho de José? Parece inocente, mas é carregada de dúvida. Como quem diz, esse aí? A gente viu crescer, carpinteiro, filho de gente comum. Como pode ser ele o ungido? Isso revela o drama do escândalo da encarnação. Deus se revela na simplicidade e o coração endurecido tropeça. É o velho problema da familiaridade. Conheciam Jesus humanamente, mas não conseguiam ver além disso. Versículo 23. Jesus lhes disse, sem dúvida vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Aqui Jesus antecipa o que está por vir. Ele sabe o que passa no coração deles.
Eles querem sinais, querem que ele faça em Nazaré os mesmos milagres que ouvira falar que fez em Cafarnaum. Médico, cura-te a ti mesmo, era um provérbio conhecido, tipo, faz por ti mesmo primeiro, depois a gente acredita. Eles queriam show, queriam performance. Mas Jesus nunca foi um artista de palco. O reino não é entretenimento. Ele sabia que não creriam de verdade porque o coração já estava fechado. Versículo 24. E prosseguiu: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. E aqui, Jesus toca na ferida, com uma frase que resume séculos de rejeição profética em Israel. Os profetas enviados por Deus quase sempre eram rejeitados pelos seus próprios. E agora o profeta por excelência, o verbo feito carne, também seria rejeitado, começando por Nazaré. Isso corta o coração. Ele sabia que eles não aceitariam a verdade, porque não conseguiam ultrapassar a barreira da aparência. Tinham os olhos fixos nele, mas não viam quem ele era de verdade. Tinham ouvidos para ouvir, mas não escutavam o Espírito. E aí, a atmosfera começa a mudar. Mas esse próximo momento, esse merece atenção especial, porque o calor da multidão vai virar frieza de rejeição. E o Cristo, rejeitado em casa, segue seu caminho para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Mas Jesus não para por aí. Ele sabia que os olhos fixos nele estavam começando a tremer. Os corações antes admirados agora estavam incomodados. Então ele vai mais fundo. E como se estivesse mexendo numa ferida aberta, revela uma verdade que muitos evitavam encarar. Olha o que vem agora no versículo 25. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a terra. Repara na construção da fala. Na verdade vos digo. Isso carrega autoridade profética, como quem não apenas interpreta as Escrituras, mas fala com a própria voz de Deus. E aí Jesus traz uma história muito conhecida do Antigo Testamento, o tempo do profeta Elias, registrado em 1 Reis, capítulo 17. Naquele período, Israel estava mergulhado em idolatria por causa do reinado de Acabe e da influência perversa de Jezabel. O povo tinha abandonado o Senhor e corrido atrás de Baal, um falso deus associado à fertilidade e às chuvas. Então Deus, para mostrar quem realmente controla os céus, manda uma seca de 3 anos e 6 meses. Exatamente o tempo que Jesus menciona aqui. Esse dado, inclusive, é confirmado depois em Tiago, capítulo 5, versículo 17. A seca causou uma fome terrível. Israel inteiro sofria. Mas o que Jesus vai destacar aqui não é só a tragédia, é quem Deus escolheu alcançar naquele tempo difícil. Versículo 26. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva em Sarepta na região de Sidom. Aqui está o estopim do escândalo. Porque Jesus está dizendo com todas as letras que em tempos de crise, o profeta de Deus foi enviado a uma mulher gentílica, uma viúva que nem sequer era israelita. Sidom, onde ficava Sarepta, era uma cidade da Fenícia, território estrangeiro, pagão, associado inclusive à origem de Jezabel, a rainha idólatra que perseguiu Elias. Mas foi lá, naquele ambiente considerado impuro, que Deus manifestou sua graça e provisão. E mais, a mulher era viúva, ou seja, vulnerável, pobre, sem qualquer proteção social ou capital religioso. A escolha de Deus foi escandalosamente ousada. Ele bypassa os religiosos do seu povo e leva o milagre à casa de uma estrangeira sem prestígio. Essa história mexia fundo nos ouvintes da sinagoga. Eles viam Israel como o centro do favor de Deus. E Jesus está dizendo que o favor divino não está preso à geografia, nem à etnia, nem à tradição religiosa, mas à fé que acolhe. Versículo 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus segue o mesmo raciocínio. Agora traz à tona outro profeta, Eliseu, sucessor de Elias, e outra história igualmente desconcertante. Leprosos em Israel? Muitos. Mas quem foi curado? Um estrangeiro. E não qualquer estrangeiro. Naamã era comandante do exército da Síria, um dos inimigos históricos de Israel. A história está em 2 Reis, capítulo 5. Naamã era um homem poderoso, respeitado, mas marcado por uma doença humilhante. Ele procurou Eliseu por orientação de uma serva israelita e a cura não veio com pompa ou ritual elaborado. Veio com um mergulho no Rio Jordão, 7 vezes. A princípio ele resistiu, achando que era indigno ou simplório demais, mas quando obedeceu, foi purificado. De novo, Jesus mostra que o agir de Deus não se limita a Israel, mas alcança quem se humilha, quem crê, quem obedece. Isso não era só teologia, era provocação.
Porque ele está dizendo àquela audiência: Deus pode estar fazendo na sua frente o que você não consegue enxergar porque seu coração está endurecido. Versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ouvindo isso se encheram de ira. A mudança é abrupta. Aquele povo que antes glorificava Jesus agora se enche de ira. Por quê? Porque a palavra mexeu na estrutura de crença deles. Jesus não os bajulou. Não falou só o que queriam ouvir. Ele colocou um espelho na frente deles e mostrou que o favor de Deus pode muito bem escapar pelas frestas da incredulidade e encontrar repouso fora das fronteiras religiosas. Essa ira nasce da frustração de expectativas. Eles esperavam milagres, sinais, confirmações do orgulho nacionalista. E Jesus oferece confronto, correção, verdade. E o coração que não se quebranta, se revolta. Versículo 29. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para de lá o precipitarem. É brutal. Eles querem matá-lo. E não é só uma ameaça, é uma tentativa de execução sumária. Nazaré, construída sobre encostas e elevações na Galileia, tinha de fato penhascos que permitiriam esse tipo de ação. O povo se transforma em multidão furiosa, como que antecipando o que um dia aconteceria em Jerusalém, quando outra multidão clamaria: crucifica-o. E o que causa essa reação violenta não foi um milagre negado, mas uma pregação fiel. Jesus expôs o coração deles, e isso sempre provoca dois caminhos: arrependimento ou ódio. Versículo 30. Mas Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Esse versículo carrega uma força impressionante. Eles estavam com ele encurralado. Queriam jogá-lo morro abaixo. Mas de forma misteriosa, calma e poderosa, Jesus passa por entre eles. O texto não diz que ele fugiu, nem que houve tumulto. Simplesmente passou. Como quem diz: minha hora ainda não chegou. É como se o céu segurasse os braços deles. A soberania de Deus se manifesta mesmo na rejeição. E Jesus segue o caminho, não porque foi derrotado, mas porque o plano não se curva ao ódio humano. E olha, isso aqui é forte demais, porque nos mostra que o maior perigo não é não conhecer Jesus. É conhecê-lo superficialmente e não suportar sua verdade quando ela fere nosso orgulho. Aquela sinagoga em Nazaré perdeu a chance de ver milagres maiores porque não conseguiram ver além da aparência. Jesus segue seu caminho. E quem estiver com o coração aberto vai ver o que vem a seguir. Jesus então sai de Nazaré. A cidade que viu ele crescer foi também a que tentou matá-lo. Não houve milagres por lá, só rejeição. Mas isso não parou. Ele não ficou preso à mágoa, nem permitiu que o desprezo de uns impedisse a salvação de outros. E o texto continua, a partir do versículo 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e nos dias de sábado ensinava o povo. Repara, desceu. E aqui, geograficamente, faz sentido. Nazaré fica numa região montanhosa da Galileia, enquanto Cafarnaum está às margens do mar da Galileia. Ou seja, num ponto mais baixo em relação ao nível do mar, mais ou menos 200 metros abaixo. Mas esse descer não é só geográfico. Também revela uma mudança de ambiente, de clima espiritual. Se Nazaré foi dureza e rejeição, Cafarnaum vai se tornar um centro de acolhimento e milagres. Cafarnaum era uma cidade mais estruturada, ponto estratégico comercial à beira da estrada Via Maris, que ligava o Egito à Síria. Tinha uma população maior e uma presença romana forte, inclusive com um quartel militar por ali. E é ali que Jesus passa a ensinar aos sábados, conforme o costume judeu. Ele entra na sinagoga não como espectador, mas como mestre. E a cidade inteira começa a ver algo que nunca tinha presenciado. Versículo 32. E estavam admirados com o seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Essa expressão é crucial. Autoridade. No grego original, a palavra usada é exousia, que carrega o sentido de poder legítimo, soberania, domínio autêntico. Jesus não ensinava como os escribas, que citavam tradições e mestres antigos, sempre apoiando-se em terceiros. Ele falava como quem tinha o direito de dizer aquilo. Como alguém que não só conhece a verdade, mas que é a verdade. Isso deixava o povo sem fôlego. As palavras dele atravessavam camadas. Era como se os olhos do coração fossem abertos. A autoridade de Jesus era sentida, não só ouvida. Ela penetrava. Versículo 33. Estava na sinagoga um homem possesso de um espírito demoníaco. Ele gritou com grande voz. Agora entra uma cena que quebra completamente o clima religioso daquele sábado. No meio da sinagoga, lugar de leitura da Torá e oração, havia um homem possesso. Isso é chocante.
Porque mostra que nem sempre a religiosidade externa protege da opressão espiritual. Esse homem estava dentro do culto, mas dominado por um espírito maligno. E o que o demônio faz? Grita. E grita com grande voz, ou seja, com escândalo, com agressividade, querendo se impor. É como se a presença de Jesus revelasse o que estava escondido. A luz entrou e as trevas não conseguiram se calar. Isso também mostra algo importante. Os demônios não são figuras mitológicas. O Novo Testamento trata com clareza sobre sua existência e atividade, especialmente em contextos onde a religião vira ritualismo vazio. Onde a fé vira formalidade, as trevas se escondem sem serem confrontadas. Mas quando a autoridade de Cristo entra, não há lugar para a sombra. Versículo 34. Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha a reação do Espírito. Primeiro, ele reconhece Jesus de Nazaré, ou seja, sabe exatamente com quem está lidando. E mais, ele sabe o destino que o aguarda. Vieste para nos destruir? Essa pergunta carrega um temor escatológico. Os demônios sabem que o fim deles está decretado. Lembra de Mateus capítulo 8, versículo 29, quando dizem: Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Eles conhecem as Escrituras, sabem que haverá um juízo final. E sabem quem é o juiz. E aí vem a confissão. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Isso é fortíssimo. Um espírito maligno, diante da presença de Jesus, reconhece sua santidade. O termo Santo de Deus remete ao servo do Senhor de Isaías, separado para uma missão redentora. O Espírito está dizendo: Tu és o consagrado, o separado, o ungido por excelência. Só que, e aqui está um detalhe teológico precioso, Jesus não aceita esse tipo de testemunho. Versículo 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia dele. Então o demônio, lançando o homem no chão diante de todos, saiu dele sem lhe causar nenhum dano. Jesus corta a manifestação ali na raiz. Ele não permite propaganda demoníaca, mesmo que contenha verdade. Por quê? Porque não é só o que se fala, mas quem fala e com qual intenção. O reino de Deus não se constrói com apoio das trevas, nem mesmo disfarçado de verdade. Por isso Jesus diz: cale-se. E essa ordem vem com uma força que o Espírito não pode resistir. Repara, o Espírito lança o homem ao chão, mas o texto diz com clareza: sem lhe causar dano. Isso mostra o cuidado de Jesus, até mesmo durante a libertação. Não há espetáculo, não há exibição de poder. Há compaixão e soberania. O homem é liberto, por completo, sem trauma físico. O poder de Jesus é libertador e restaurador. Aqui se revela mais uma vez a autoridade mencionada no versículo 32. Só que agora não é só na palavra, mas sobre o mundo espiritual. Ele ensina como quem tem autoridade e expulsa demônios com a mesma autoridade. Isso confirma o que o profeta Isaías já havia dito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os oprimidos. Versículo 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Ele manda com autoridade e poder aos espíritos imundos e eles saem. O povo está atônito. E a pergunta que ecoa entre eles é reveladora. Que palavra é esta? Eles não estão só falando do ensino, mas da eficácia da palavra. O que ele fala. Acontece. O que ele ordena. Obedece. Os demônios fogem com um comando só. A combinação aqui é impactante. Autoridade e poder. No original grego, exousia, autoridade legítima, e dynamis, poder ativo, força. Ele tem o direito e a capacidade. Ele tem a legalidade e a força. Ele é o rei com coroa e espada. A palavra que ensina é a mesma que liberta. E sabe o que é mais lindo? Essa autoridade continua viva e operante. Não ficou só lá na sinagoga de Cafarnaum. Ela atravessa o tempo, chega nas nossas igrejas, atravessa telas e chega agora até aqui. Porque onde Jesus é proclamado com fidelidade, os corações oprimidos ainda encontram libertação. As trevas ainda estremecem quando ele fala. Agora imagina, o que essa cidade começou a experimentar a partir desse momento? Foi só o começo. O evangelho estava ganhando carne, voz, gesto, e onde ele passava, nada ficava igual. E nem vai ficar. Depois daquela cena inesquecível na sinagoga de Cafarnaum, com a palavra sendo pregada com autoridade e um homem liberto de um espírito imundo diante de todos, o ambiente não podia mais ser o mesmo. E aí vem o versículo 37. E a sua fama se espalhava por todos os lugares da redondeza. Natural, né? Não tem como um acontecimento daquele passar despercebido. A cidade inteira ficou alvoroçada. A notícia correu pelas casas, pelas ruas de pedra batida, pelos comerciantes, pescadores, anciãos.
Todo mundo queria saber quem era esse Jesus de Nazaré, que expulsava demônios com uma palavra só e ensinava com uma autoridade que nem os maiores rabinos tinham. Essa redondeza aqui inclui as aldeias e vilas ao redor do Mar da Galileia, um lugar densamente habitado, com rotas comerciais movimentadas. Era comum que as notícias se espalhassem rápido entre os viajantes. E veja, ainda não estamos nem falando de curas físicas. Só o ensino e a autoridade sobre o mundo espiritual já bastavam para causar esse rebuliço. Mas aí, o texto mostra um lado ainda mais humano de Jesus, um gesto íntimo e doméstico, revelando que a autoridade dele não ficava só no público. Repara no versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com muita febre e pediram-lhe que ajudasse. Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão, que mais tarde será chamado Pedro. Isso é muito significativo. A casa de Simão provavelmente ficava bem próxima da sinagoga. Inclusive, até hoje em Cafarnaum, há ruínas arqueológicas que muitos estudiosos identificam como sendo a casa de Pedro, bem perto da sinagoga do século I. Ou seja, esse cenário é extremamente real e bem situado na história. E lá, a sogra de Simão está com febre alta. No mundo antigo, especialmente naquele contexto, febre era vista como uma enfermidade grave e perigosa. Não havia medicação como hoje. Uma febre podia ser sintoma de malária, infecção ou qualquer coisa potencialmente fatal. O termo grego aqui indica uma febre ardente, não era algo leve. Percebe o contraste? Jesus tinha acabado de enfrentar um espírito maligno em público e agora vai lidar com uma febre silenciosa dentro de uma casa. E os que estavam ali pedem. Olha que bonito, pediram-lhe que ajudasse. Isso mostra fé simples. Gente que viu o que ele fez e acreditou que ele podia fazer de novo. Agora, em um ambiente íntimo. Versículo 39. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e ela a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Presta atenção nesse gesto. Inclinando-se para ela, Jesus se aproxima. Ele não é um mestre distante, ele se faz presente, toca a dor com compaixão. E o mais intrigante, ele repreende a febre. A palavra grega usada aqui, epitimao, é a mesma usada para repreender demônios e ondas no mar. Ou seja, Jesus trata essa enfermidade como algo que precisa ser ordenado a sair. Isso não quer dizer que toda doença é um demônio, não mesmo, mas revela que Jesus via a dor humana como algo a ser confrontado com autoridade. E o resultado é imediato. Ela é curada. Não melhora aos poucos. Ela se levanta e serve. Esse detalhe é lindo demais. A cura foi total. Não só ausência de febre, mas restauração de forças, ânimo, dignidade. E ela retribui com serviço. Isso mostra que quem é tocado por Jesus não fica parado. A gratidão vira movimento. Versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes doenças os trouxeram a Jesus. Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Agora o cenário explode em compaixão ativa. O pôr do sol marca o fim do sábado. Os judeus eram rigorosos em guardar esse dia santo, então esperaram escurecer para poderem sair de casa e trazer os doentes. E olha, trouxeram todos os que tinham doenças diversas. Isso significa que a cidade inteira se moveu. Era uma multidão de dores, uma fila de sofrimento esperando redenção. E o mais lindo, Jesus impõe as mãos sobre cada um deles. Ele não cura em massa, de longe com um gesto só. Ele toca um por um. Esse toque é pessoal, é cheio de empatia. O Messias que enfrentou Satanás no deserto agora se agacha ao lado de pessoas comuns, doentes, fracas, e coloca as mãos sobre elas. Isso é o reino acontecendo, não em palavras, mas em gestos. Versículo 41. Também de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Mas ele os repreendia e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Aqui a dimensão espiritual volta com tudo. Não eram só doenças físicas, havia possessões, opressões espirituais profundas. Os demônios saíam gritando. Não podiam resistir à presença dele. E o que gritavam? "Tu és o Filho de Deus." Isso é verdade? Eles estavam falando certo. Mas Jesus os repreendia e proibia de falarem. Por quê? Porque ele não queria ser reconhecido pelo testemunho das trevas. Isso era estratégico e teológico. O tempo da plena revelação messiânica ainda não tinha chegado. Jesus sabia que ser proclamado como Messias de maneira precipitada podia atrapalhar o entendimento do povo, que esperava um libertador político. Ele não veio para ser coroado por gritaria demoníaca, mas pela cruz e pela ressurreição. Então ele o silencia. Versículo 42.
Ao amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando chegaram até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Depois de um dia inteiro de ensino, cura, libertação, Jesus vai orar. Isso é um detalhe precioso. Ele buscava solidão não por fuga, mas por comunhão. Ele sabia que sua força vinha do Pai. Isso aparece várias vezes nos evangelhos. Jesus se retirando para orar, mesmo ou especialmente quando estava mais ocupado. E o povo? O povo vai atrás. Cafarnaum tinha se encantado com ele. A cidade inteira o queria por perto. Mas veja, o motivo da multidão não era errado, mas era incompleto. Eles queriam o conforto imediato, não necessariamente o reino eterno. Versículo 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie as boas novas do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso fui enviado. Essa fala é crucial para entender o ministério de Jesus. Ele não veio apenas para resolver problemas locais. Ele tinha um envio. E qual era a prioridade? Anunciar as boas novas do reino de Deus. Ou seja, pregar que Deus estava agora assumindo o trono no coração das pessoas. Curando, libertando, restaurando, mas também confrontando, chamando ao arrependimento, estabelecendo uma nova era. Jesus sabia que sua missão era maior que Cafarnaum. Ele não estava interessado em popularidade, mas em propósito. E aqui está uma lição valiosa. O sucesso não deve nos prender ao conforto quando há um chamado que nos envia além. Versículo 44. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Aqui Lucas encerra esse trecho com uma frase que parece simples, mas é cheia de movimento. Jesus continuava. O verbo está no tempo imperfeito grego. Ação contínua. Ele não parava. Saía de aldeia em aldeia, cidade em cidade, sinagoga em sinagoga. Pregava onde as pessoas se reuniam, mas não se limitava aos muros do templo. E embora Lucas use Judeia aqui, o sentido provavelmente abrange toda a região da terra dos judeus, incluindo a Galileia, como era comum na época. Ele estava em movimento constante. O reino era dinâmico, vivo, itinerante. E Jesus era o rei em missão. Então o que começou com um ensino poderoso na sinagoga, evoluiu para curas numa casa, libertações em massa, orações no deserto e uma pregação itinerante que incendiava cada lugar por onde ele passava. O reino estava a caminho e ninguém mais poderia ignorá-lo. Nem as multidões, nem os demônios, nem os religiosos, nem as doenças, nem a morte. Algo maior estava sendo inaugurado. E a jornada mal tinha começado. Hoje, no Bíblia Comentada, a gente caminhou lado a lado com Jesus pelos primeiros passos do seu ministério público, descritos com profundidade no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. E que jornada, viu? Começamos no deserto, um lugar seco, solitário, de prova e silêncio, onde Jesus, cheio do Espírito, enfrentou o inimigo não com gritos ou sinais, mas com a palavra viva de Deus. Vimos como ele resistiu a cada tentação com sabedoria, firmeza e dependência do Pai. Aquele confronto ali não foi só um teste pessoal, foi um prenúncio da vitória do reino de Deus sobre as trevas, desde as raízes. Depois, o vemos voltar com poder. Ele não retorna como alguém quebrado pelo deserto, mas como um rei que sai de uma batalha vitorioso, pronto para anunciar o reino com palavras e ações. E começa por onde? Pela Galileia, pelas sinagogas, pelos lares, por gente comum. Em Nazaré, sua terra, ele lê Isaías como quem declara: o tempo chegou, eu sou o cumprimento. E isso, que deveria ser motivo de júbilo, se torna motivo de ira. O profeta é rejeitado pelos seus. A palavra é rejeitada onde ela mais devia ser acolhida. Mas Jesus segue. Ele não para por causa da rejeição. Vai até Cafarnaum e lá, sim, a fé encontra espaço para brotar. Ensinou com autoridade, expulsou demônios, curou uma mulher dentro de casa, tocou os enfermos um a um, e tudo isso sem buscar aplauso. O povo ficava admirado, sim, mas o que mais tocava era ver que a autoridade dele vinha junto com compaixão. A mesma mão que expulsava demônios também curava febres. A mesma voz que calava os gritos malignos também ensinava com mansidão. E no fim, quando poderia ter ficado na segurança da fama, ele se retira para orar, se recarrega na presença do Pai e declara que precisa ir além, que há outras cidades, outros corações esperando ouvir sobre o reino. Porque o ministério de Jesus nunca foi sobre multidão, foi sempre sobre missão. Então, o que isso tudo fala com a gente hoje? Fala que mesmo quando o deserto nos cerca, Deus está presente. Fala que quando a palavra é rejeitada num lugar, ela se levanta em outro. Fala que nosso Salvador é rei e servo ao mesmo tempo, com autoridade e ternura.
Fala que não existe lugar pequeno demais para o milagre, nem dor escondida demais para a cura. E, acima de tudo, fala que a missão continua. Ele ainda caminha, ainda ensina, ainda liberta, ainda toca e ainda envia. O capítulo 4 de Lucas é só o começo, mas já carrega o coração inteiro do Evangelho. O reino chegou e ele tem nome: Jesus. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.